E o maior aspirador de poluição do mundo é inaugurado. Esse sistema ele é enorme, mas bem menor em comparação à quantidade que o ser humano joga na atmosfera em termos de poluição. Mas, segundo os cientistas, é um passo bastante importante. Roda a vinheta que eu já volto. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. A maior usina do mundo, projetada para sugar a poluição que aquece a atmosfera do planeta como um aspirador gigante, começou a operar na Islândia. Mas não é a primeira, é apenas a maior inaugurada pela empresa Climeworks no país e é 10 vezes maior que sua antecessora, a Orca, que começou a operar em 2021. Essa engenhoca tem um visual realmente futurístico, como algo saído diretamente de um filme de ficção científica. O objetivo desse projeto é ajudar o mundo a atingir emissões líquidas zero, onde removemos tanto gás de efeito estufa da atmosfera quanto emitimos. Cientistas dizem que simplesmente reduzir nosso uso de combustível fóssil não será suficiente para evitar uma catástrofe. Precisamos também limpar um pouco da bagunça que temos feito por centenas de anos. Captura direta do ar, ou DAC, é uma tecnologia projetada para sugar ar e remover o carbono usando produtos químicos. O carbono pode então ser injetado profundamente abaixo do solo, reutilizando ou transformando em produtos sólidos. A Climeworks planeja transportar o carbono para o subsolo, onde ele será naturalmente transformado em pedra, prendendo o carbono permanentemente. Ela está fazendo parceria com a empresa islandesa Carbfix para esse chamado processo de sequestro. Toda a operação será alimentada pela abundante e limpa energia geotérmica da Islândia. Soluções climáticas de última geração, como a DAC, estão ganhando mais atenção de governos e da indústria privada à medida que os humanos continuam a queimar combustíveis fósseis. As concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, que aquece o planeta, segundo os cientistas, têm atingido níveis recordes recentemente. À medida que o planeta continua a aquecer, com consequências devastadoras para os humanos e a natureza, muitos cientistas dizem que o mundo precisa encontrar maneiras de remover o carbono da atmosfera, além de cortar rapidamente os combustíveis fósseis. Porém, nem tudo são flores. Essas tecnologias de remoção de carbono, como o DAC, ainda são controversas. Elas foram criticadas por serem caras, famintas por energia e não comprovadas em escala. Alguns defensores do clima também estão preocupados que elas possam desviar a atenção das políticas de corte de combustíveis fósseis, que, segundo a ciência, são muito importantes. Essa tecnologia está repleta de incertezas e riscos ecológicos, disse Lili Furr, diretora do Programa de Economia Fóssil do Centro de Direito Ambiental Internacional, falando sobre captura de carbono em geral. A Climeworks começou a construir Mammoth em junho de 2022 e a empresa diz que é a maior planta desse tipo do mundo. Ela tem um design modular com espaço para 72 containers coletores. As partes de vácuo da máquina que capturam carbono do ar, que podem ser empilhados uns sobre os outros e movidos facilmente. Atualmente há 12 deles no local, com mais a serem adicionados nos próximos meses. Mammoth será capaz de retirar 36 mil toneladas de carbono da atmosfera por ano, em capacidade máxima, de acordo com a Climeworks. Isso é equivalente a tirar cerca de 7.800 carros movidos a gasolina das ruas por ano, ou por um ano. Porém, a quantidade que os humanos emitem é bem maior, cerca de 35 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa por um ano. Por meio dos carros que dirigimos e dos voos que fazemos, da energia que usamos para aquecer ou esfriar nossas casas e aquecer a comida, entre outras atividades. Todo esse CO2 se acumula no ar, onde age como o vidro de uma estufa, retendo mais calor na atmosfera do que a Terra evoluiu para tolerar. A Climeworks não deu um custo exato para cada tonelada de carbono removida, mas disse que estava mais próximo de $1.000 a tonelada do que $100 a tonelada. Esse último valor é amplamente visto como um limite fundamental para tornar a tecnologia acessível e viável, portanto está 10 vezes mais alta que esse limite.
À medida que a empresa aumenta o tamanho de suas plantas e reduz os custos, a meta é atingir $300 a 350 a tonelada até 2030, antes de atingir $100 a tonelada por volta de 2050, disse Jan Wurzbacher, cofundador e co-CEO da Climeworks, em uma teleconferência com repórteres. Stuart Hazeldine, professor de captura de carbono, de captura e armazenamento de carbono na Universidade de Edimburgo, diz que essa máquina é um passo muito importante nesse sentido. Porém, ele alertou que ainda é uma pequena fração do que é necessário. Todo o equipamento de remoção de carbono no mundo só é capaz de remover cerca de 0,01 milhão de toneladas métricas de carbono por ano, muito longe dos 70 milhões de toneladas por ano necessários até 2030 para atingir as metas climáticas globais, de acordo com a Agência Internacional de Energia. E há outros exemplos no mundo. Já existem usinas DAC muito maiores em andamento de outras empresas. A Stratos, atualmente em construção no Texas, por exemplo, foi projetada para remover 500 mil toneladas de carbono por ano, de acordo com a Occidental, a empresa de petróleo que está por trás da usina. Mas pode haver um porém, olha só. A Occidental diz que o carbono capturado será armazenado em rocha no subsolo, mas seu site também se refere ao uso do carbono capturado pela empresa em um processo chamado recuperação aprimorada de petróleo. Isso envolve empurrar carbono para dentro de poços para forçar a saída dos restos de petróleo difíceis de alcançar, permitindo que as empresas de combustível fóssil extraiam ainda mais de campos de petróleo envelhecidos. É esse tipo de processo que deixa alguns críticos preocupados que tecnologias de remoção de carbono possam ser usadas para prolongar a produção de combustível fóssil. Mas para a Climeworks, que não está ligada a empresas de combustíveis fósseis, a tecnologia tem um potencial enorme e a empresa diz ter grandes ambições. O Jan Wurzbacher, cofundador e co-CEO da empresa, disse que Mammoth é apenas o estágio mais recente no plano da Climeworks de aumentar a remoção de carbono para 1 milhão de toneladas por ano até 2030 e 1 bilhão de toneladas até 2050. Os planos incluem potenciais usinas de DAC no Quênia e também nos Estados Unidos. É uma pena realmente, né, que as soluções para esse problema da humanidade são tão ineficientes e caras a curto prazo, bem que poderíamos ter algo mais eficiente, né, já que os maiores países poluidores do mundo não gostam muito de cumprir as promessas de diminuições de emissões. Afinal, isso gera uma perda enorme nas suas receitas. E confesso que eu acredito bastante nos combustíveis não fósseis como alternativa eficiente em vez de outras formas como a elétrica, mas claro que várias vão ser utilizadas simultaneamente. O que você acha? Conseguiremos resolver este problemão da humanidade? E de que forma faremos isso? Deixe seu comentário aqui na descrição. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos que gostam de informação com credibilidade. Assim nosso canal chega mais longe a mais pessoas. Estamos sempre pesquisando informação para trazer aqui no canal para você. Caso goste da nossa forma de contar as notícias aqui na internet, puder e quiser, também nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor. Tem o QR Code e também nossa chave e-mail. Mande junto com o Pix o seu comentário, com a sua sugestão, opinião. Aí eu falo de você no próximo vídeo, certo? Este é o canal Viagens de Ariel. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.